Bom dia, povo abençoado de Jesus. Vamos para mais um estudo, então, né? Êxodo, capítulo 35 ao capítulo 37. E agora Moisés relembra de novo a importância do Shabat, do sábado. O sábado é um memorial, né? Que Deus instituiu para que os filhos de Israel pudessem saber que um dia entrarão no descanso de Deus, ou seja, o milênio. Leia Apocalipse, capítulo 20, verso 1 e 2, 1000 anos de paz quando Jesus voltar e Satanás for preso com seus demônios. E agora Moisés convoca a congregação para que todo aquele que Deus tocar o coração, trazer ofertas para que pudesse ser construído o tabernáculo. Lembrando de novo, a palavra tabernáculo em hebraico, mishkan, é morada, habitação. E hoje, o tabernáculo de Deus somos nós. Assim como tinha esse tabernáculo no deserto, para que Deus pudesse manifestar no meio do povo, hoje Deus habita dentro de nós, para que através da nossa vida, Jesus possa manifestar a outras pessoas. Um cristão, ele é uma pequena cópia de Cristo. E assim como a arca, assim como o tabernáculo, tem 3 partes, né? O átrio, o santo lugar e o santo dos santos. Você também é dividido em corpo, em alma e espírito. E a Bíblia diz que o vosso corpo, alma e espírito sejam encontrados íntegros e irrepreensíveis na volta do nosso Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Então, tudo na nossa vida é uma construção. Para que Deus possa habitar em nós, no nosso meio, conosco, é uma construção. O tabernáculo para o mundo, para que eles vejam a glória de Deus, é a igreja, o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a morada do Espírito de Cristo. Ou seja, a igreja é para refletir Cristo. E, infelizmente, esse tabernáculo, que é a igreja, está igual o templo na época de Jesus, porque o tabernáculo vai ser substituído pelo templo físico, né? Salomão vai construir um templo, né? E depois esse templo vai ser destruído pelos babilônicos. Herodes, na época de Jesus, vai ser reconstruído por Esdras. E depois Herodes faz o templo mais suntuoso, que vai ser destruído no ano 70 pelos romanos. Mas quando Jesus nasceu, aquele templo estava completamente corrompido. A casa de Deus corrompida. E Deus não habitava mais naquele templo, na época de Jesus. Ele habitava em João, lá no meio do deserto, né? João é o sumo sacerdote legítimo, vestido de pelo de camelo. E quando perguntaram quem era ele falou: eu sou a voz de Deus que clama no deserto. Então nós estamos vendo aí uma construção para que Deus pudesse caminhar com eles. E a nossa vida é uma construção para que Deus possa caminhar conosco. Da mesma forma, você vê os detalhes. Deus é detalhista, Deus é um Deus santo. E muitos dizem que Deus não exige santidade. Leia Mateus 5,42. Jesus fala assim: então sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Sede também vós perfeitos. 1 Pedro, capítulo 1, fala: sede santos, como eu sou santo, diz o Senhor. E agora Moisés pede o povo para trazer oferta para construir tudo, né? O santuário, o tabernáculo. E o povo voluntariamente move o coração e leva muito mais do que é necessário, ao ponto deles ter que mandar parar de dar, né? Porque, ou seja, todo o povo estava dentro de um propósito, né? De ter Deus no meio deles, né? E hoje a gente vê que no nosso meio não é assim. As pessoas servem a Deus muitas vezes com má vontade, sem interesse, né? Não querem contribuir na obra de Deus, não fazem nada para o Senhor e ainda reclamam daqueles que fazem. Agora diz que todos eles traziam com muita alegria para construir o santuário, para que Deus pudesse caminhar no meio deles. Agora ele fala sobre Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, que Deus encheu do espírito de sabedoria, de inteligência, para poder fazer. É interessante que a igreja também,
tem os dons espirituais, cada um é cheio de um dom para construir o tabernáculo que é feito de pessoas, para ajudar o irmão a carregar o fardo pesado. Você tem que saber hoje que a construção do tabernáculo é construir gente, é restaurar vidas, é restaurar famílias. E Deus, ele dá a cada um o dom segundo lhe apraz para trabalho no corpo, ou seja, no tabernáculo do Senhor. Aí tinha Bezalel e mais um, né, um da tribo de Judá, o outro da tribo de Dan, para trabalhar na construção do tabernáculo, mas hoje há muitos, né, com dons vários, os dons são diversos, né, mas o Senhor é o mesmo. Leia 1 Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 14, você vai ver sobre os dons espirituais, né? Leia Efésios capítulo 4, verso 8, né? Deus está construindo um santuário, a igreja dele, aonde ele caminha no nosso meio, aonde ele enche cada um do seu espírito para a construção desse tabernáculo, que sou eu, sou você, é a igreja, é o poder de Deus, é a manifestação de Deus na terra. Então, toda boa dádiva vem dele, né? Ele que dá a quem ele quer. Então, encheu ele de conhecimento, de sabedoria, de inteligência para construir o tabernáculo. O que eu faço lendo a Bíblia todos os dias é um dom que ele me deu. Ele me deu isso para que eu pudesse trabalhar, para poder você ler a Bíblia e ter um entendimento, né? Poder caminhar, né, com o entendimento das Escrituras e persevere até o fim. Vamos juntos ler a Bíblia até o dia 31, ler ela inteira, conhecer mais o Senhor, conhecer mais de Deus, né? E Ele também vai te dar um dom para serviço, para que você possa me abençoar. Às vezes orando para mim na madrugada, né? Às vezes, de alguma forma, abençoando a minha vida também. Então, Deus é assim que Ele faz. Ele distribui no corpo, conforme lhe apraz, o seu Espírito, nos enche do Espírito, para nos capacitar para o trabalho do tabernáculo, da morada dele. Agora eles falam para Moisés, né, que o povo trouxe demais, tem mais do que precisa, que podia falar para o povo parar de trazer, e eles começam a trabalhar naquela construção, daquele tabernáculo, nas medidas, conforme Deus falou, do jeito que Deus falou, na posição que Deus falou, como ele mandou. É interessante que a igreja devia ser assim também, obedecer à voz do Senhor. O Senhor Jesus nos mandou pregar o evangelho a todas as nações. A palavra nações, etnias, é em todos os lugares. A sua primeira etnia é a sua família. Você deve fazer o culto doméstico, aproveite esse estudo, junta a sua família, lê a Bíblia, ora, todos os dias. Construa o tabernáculo, né? A nossa fé, suba degrau por degrau da sua fé, e vai até o fim, porque brevemente aquele que prometeu que voltaria, vai voltar para nos buscar. Agora vai falando que eles foram construindo, fazendo os detalhes, né? O tabernáculo, as cortinas, as madeiras, né? Foram construindo parte a parte do tabernáculo, conforme Deus tinha mostrado. Você lembra em Êxodo 25:8, conforme o modelo que Deus mostrou para eles, assim eles estavam construindo. E Deus nos deixou um modelo para que a gente construa também. O modelo é Jesus, né? Em Romanos 8:29 ele diz, o tabernáculo que ele é perfeito é Jesus. Romanos 8:29 diz assim, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para ser conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Paulo fala, prossigo para o alvo, o meu alvo é Cristo. Quanto a mim não julgo ter alcançado, mas uma coisa eu faço, deixo para trás as coisas que ficam e prossigo para esse alvo, o tabernáculo perfeito, que é Cristo. Paulo falou, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Deus está te construindo filho dele e fazendo a imagem do perfeito, que é Jesus, o tabernáculo perfeito para a morada de Deus em espírito. Então mostra esses homens cheios de espírito de inteligência que Deus colocou, o espírito neles construindo, fazendo cada detalhe, né? Todos os objetos, todo o tabernáculo, todas as cortinas, né? Fazem também a arca da aliança e cobre ela toda de ouro, faz o propiciatório, a tampa, faz os querubins na tampa, onde Deus ali, uma vez por ano, ia manifestar no meio daqueles querubins.
Fez as argolas e os varais para que os filhos de Levi pudessem levar nas costas, né? Depois de cobrir a arca, ela deveria ser levada nas costas. Então havia argolas e havia varais, né? Madeiras folhadas de ouro, para que eles encaixassem e colocassem nos ombros e fossem carregando quando desmontassem o tabernáculo. Fizeram a mesa, fizeram o candelabro, fizeram o altar de incenso, fizeram o altar de holocausto, fizeram a bacia de bronze, construíram os varais, os tabernáculos, o tabernáculo, as madeiras. Era uma construção que podia desmontar e montar, né? Assim como Deus caminhava com eles, eles desmontavam, quando Deus parava, eles montavam. Assim foi durante 40 anos, até o tabernáculo ser colocado em Siló, e ficar ali em Siló, e depois Davi comprar uma eira para que Salomão construísse o templo, né, onde seria colocada a Arca da Aliança. Todos os utensílios eram feitos de ouro puro, utensílios de dentro do tabernáculo, né, a bacia vai ser feita de bronze, né, os utensílios de ouro, o resto folheado a ouro, algo suntuoso, magnífico, lindo, maravilhoso, para que Deus pudesse ali manifestar no meio dos filhos de Israel. E hoje o tesouro de Deus, o ouro, o tabernáculo, lindo, maravilhoso, é você. Você tem que ser folheado, você tem que ser lavado, você tem que ser limpo pelo sangue de Jesus, para que você seja um tabernáculo vivo desse Deus maravilhoso que caminha no nosso meio. Fez o altar de incenso, né, onde eram feitas orações, queimado incenso, fez o óleo da unção, para que pudesse ungir, né, os utensílios e ungir os levitas. Assim é cumprida mais uma etapa, né, para a construção desse santuário maravilhoso, destacado em Êxodo. E você não pode esquecer disso, que você hoje é esse santuário. O seu corpo é o átrio exterior, né, a sua mente é o santo lugar, e o seu coração é o santo dos santos. Você é dividido em 3 partes. Você é o santuário de Deus. A sua família é o santuário de Deus. E a igreja é o santuário de Deus, porque ela é constituída de famílias e de pessoas, e não de objetos e de coisas. Que Deus te abençoe, te guarde, te dê um dia abençoado, te livre de todo mal, em nome de Jesus, em nome de Jesus.